pessoal, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vim repostar, na verdade, um vídeo para vocês muito especial que eu fiz a convite da Daniela do NPN, que é o Núcleo de Práticas em Negócios, e eles fizeram uma semana da leitura lá, foi totalmente virtual, né, totalmente online, e eles me convidaram para falar com o pessoal sobre os benefícios da leitura, né? Eu já fiz um vídeo nesse estilo aqui no canal, né? Mas eu gostei muito do resultado e eu fiquei muito orgulhosa de ter sido convidada. Eu quero muito agradecer a Dani, né? Que foi a pessoa que me convidou diretamente para participar dessa Semana da Literatura. Então eu quero mostrar para vocês aqui o que eu falei com o pessoal lá também. Eu espero que vocês curtam o vídeo. E é isso, um beijo! Você sabe que ler faz bem, mas eu aposto que você não sabe por que ler faz tão bem assim. E hoje eu tô aqui pra gente desvendar juntos todos aqueles tais dos benefícios da literatura, desde os mais superficiais, aqueles que todo mundo fala, né? Que são os primeiros que a gente se lembra, até aqueles mais profundos, que a gente às vezes nem sabe que são bens preciosos que a literatura traz para a nossa vida. Então hoje a gente vai falar sobre todos eles aqui, tá bom? Eu sou a Michelle, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho uma página no Instagram e eu tenho também um site, todos eles são Michelle Santos Literatura, onde eu falo sobre livros, né? Eu falo sobre os livros que eu leio, eu gosto de falar muito também sobre teoria literária e tudo que diz respeito à literatura. Eu leio desde criança, assim, desde que eu aprendi a ler. Antes de aprender a ler, eu já gostava de livros, eu já vivia cercada por livros, então eu falo que eu fui uma criança, assim, super privilegiada e eu trago esse amor pelos livros comigo durante toda a minha vida e a minha missão de vida é incentivar mais e mais pessoas a ler. Eu hoje tenho também um clube de literatura online, que ele é lançado anualmente, normalmente. A gente está na nossa segunda edição do clube, é o meu xodó, que é um lugar onde a gente tem um tempo, né, para se dedicar mesmo às obras, ler aquelas obras, estudar aquelas obras. Então a minha vida gira em torno da literatura. Eu acho que eu posso falar bem aqui com vocês sobre os benefícios que a literatura traz para a nossa vida, porque a literatura já trouxe muitos benefícios para a minha vida. Eu já vi a literatura trazendo benefícios para a vida de outras pessoas e eu quero mostrar tudo isso para vocês aqui hoje. Antes de começar mesmo o assunto aqui, né, da nossa conversa, eu quero agradecer muito a Daniela, que foi quem me convidou para conversar aqui com vocês, né? Agradecer muito ao NPN, essa Semana da Literatura, que participar disso é um motivo de muito orgulho para mim e eu espero então que vocês gostem do que eu tenho para falar com vocês. Então, como eu falei com vocês, né, eu tenho um Instagram literário e pouco tempo atrás eu postei um infográfico lá de um iceberg mostrando por cima, assim, né, no topo do iceberg, quais são os benefícios da leitura que as pessoas mais se lembram, mas por baixo ali, né, no fundo do iceberg, os benefícios que as pessoas às vezes nem sabem que a literatura traz. E esse post foi um dos meus posts mais compartilhados. As pessoas vieram muito comentar comigo, tanto lá nos comentários mesmo, né, da foto, como também por direct, sobre elas desconhecerem alguns desses benefícios, elas nem terem parado para pensar que a literatura de fato trazia tanta coisa boa para a nossa vida. Então, acendeu, né, uma luz aqui, um alarme na minha cabeça de que eu precisava mostrar mais para as pessoas, afinal de contas, por que ler é tão bom. Porque a gente vê algumas campanhas, a gente vê muita gente falando, né, que ler faz bem, que ler é bom para a sua vida, mas às vezes as pessoas não explicam por quê, aonde de fato se aplica a literatura na nossa vida, né? Então eu decidi falar sobre isso com vocês assim que eu fui convidada pela Dani. Eu decidi que eu deveria falar algo nesse sentido aqui com vocês, para que vocês entendam mesmo de fato o que a literatura traz de tão bom assim na nossa vida. E quando a gente fala em ler, né, nos benefícios da leitura, a gente pensa primeiro nessa partezinha de cima do iceberg que eu falei, né? Então a gente vai pensar na diversão, né? A leitura é um hobby para muita gente, a leitura é meu trabalho, mas também é um hobby para mim. Então ler é muito divertido, a gente mergulha em outros mundos, em outras realidades, né?
e é um momento que você tem ali de descanso. Então, a primeira coisa que a gente pensa aí é a diversão. A gente também pensa que a literatura estimula a criatividade, né? Porque quanto mais você lê, mais ideias você vai tendo, né? Você vai conhecer soluções que os autores colocam nos seus livros, nos seus enredos, e a partir das soluções que os autores dão para suas histórias, você passa a ter ideia para soluções para a sua própria vida, para o seu trabalho, às vezes para escrever uma redação. Você começa a ter muito mais ideias porque você está inspirado pelas ideias de outras pessoas ali que você está lendo, né? A gente fala muito também sobre o benefício da literatura melhorar a sua escrita. Porque, obviamente, você está lendo palavras ali, você vai guardando a grafia dessas palavras, você vai guardando a forma com que essas palavras se organizam no texto, como que fica melhor, como que a gente entende melhor uma mensagem. Quanto mais você lê, mais desenvoltura nessa parte você tem. E isso é um benefício também que as pessoas normalmente se lembram, né? Desse desenvolvimento mesmo da escrita. E tem também, né, por consequência, a ampliação do vocabulário, que é um outro benefício da literatura, esse também muito lembrado, porque a gente vai lendo mais e mais livros e vai conhecendo mais e mais palavras, né? Quantas vezes aí você que já é leitor se deparou com palavras desconhecidas e foi lá procurar o significado dela, ou às vezes até mesmo pelo contexto ali do que está escrito, a gente consegue entender o significado daquela palavra e aquilo fica gravado na nossa mente. Então, com certeza, né, a literatura ela desenvolve o nosso vocabulário. Eu acho que esses são os 4 benefícios mais óbvios assim da literatura, né? Mas agora a gente vai ver alguns benefícios que ficam ali por baixo do iceberg, ficam submersos. E muitas vezes você nunca tenha reparado neles. O primeiro deles é que a literatura desperta o seu senso crítico. Toda vez que você lê uma história, você querendo ou não, você julga aqueles personagens, né? Você julga as decisões que aqueles personagens ali estão tomando durante a narrativa, você julga o que o autor quis dizer com aquele texto, né? Muitos textos eles trazem morais mesmo para a gente refletir e isso vai estimulando o nosso senso crítico. Outro benefício que está muito linkado aí à estimulação do nosso senso crítico é que a leitura ela desenvolve a nossa empatia. Sim, sabe por quê? Quando você faz esse julgamento dos personagens na literatura, você leva em conta tudo que aquele personagem ali passou, você leva em conta a personalidade daquele personagem, você leva em conta várias coisas, porque quando você está lendo uma história, ao contrário da vida, né? Na história você tem acesso a mais ângulos daquela história ali. Então você consegue ser mais empático com aqueles personagens ali que você está julgando. Você conhece os pormenores daquele personagem, você conhece as dores daquele personagem e como que você pode trazer isso para a sua vida. Ao julgar uma pessoa na vida real, você tem que ter em mente que ao contrário das histórias que você lê, você não conhece 100% ali da vida daquela pessoa real. Você não sabe as dores que aquela pessoa passou, você não sabe as ambições que aquela pessoa tem, você não sabe praticamente nada da vida daquela pessoa para julgar. E o fato de você ter um paralelo na literatura, onde você sabe praticamente tudo, pode te despertar mesmo essa reflexão e essa empatia, de tentar se colocar no lugar do outro, de pensar assim, poxa, a pessoa está falando isso, está fazendo isso, mas o que levou ela até isso? Lá na história, na literatura, a gente sabe o que levou o personagem a fazer determinadas coisas, né? Então, na vida real, será que é justo a gente ficar julgando todo mundo a todo momento sem saber de fato o que levou aquela pessoa a tomar aquela determinada decisão? E isso é um questionamento que sim, quanto mais você lê e mais você vai expandindo a sua mente através da literatura, você consegue na vida real olhar para o outro e enxergar que ali por trás tem muito mais do que você imagina. Outro benefício que a literatura traz para a sua vida é que ela desenvolve a sua capacidade de interpretação. Quantas vezes a gente vê, principalmente aí na internet, né,
As pessoas leem uma notícia ou leem um post que seja em rede social e nem interpretam direito o que está escrito ali e já vão lá nos comentários xingar, né? Destilar o seu ódio. Isso é pura falta de interpretação muitas vezes. E quando você está lendo um livro, você precisa interpretar o que está sendo dito ali. Então você vai treinar essa sua capacidade de interpretação. E aí você vai expandir isso para a sua vida, na hora de você estudar, na hora de você trabalhar, na hora de você ler um texto no jornal, de você ouvir uma notícia, na hora de você interpretar até mesmo fofoca, você consegue interpretar melhor as coisas, porque você está treinando a sua interpretação ali durante as suas leituras. A leitura também melhora a sua concentração, mais uma vez por causa dessa questão de você vai treinando se concentrar, né? Tem gente que tem mais facilidade de se concentrar, né? Eu sou uma pessoa que tem muita facilidade de concentração, eu leio em locais movimentados, com barulho de televisão, nada disso me atrapalha, né? Mas eu sei que tem muita gente que não consegue. O meu marido mesmo, ele precisa ler num lugar silencioso. Mas nem sempre, né, todas as condições estão favoráveis para a nossa leitura. Às vezes sempre tem uma coisinha ou outra que vai nos atrapalhar. E nesses momentos a gente deve perseverar na leitura e fazer força para a gente se concentrar naquilo ali que a gente está lendo, porque é uma forma de treinar o nosso cérebro para que a gente tenha uma capacidade maior de concentração. E quanto mais você treina, né, o cérebro, ele é um músculo, né, como qualquer outro. Então, quanto mais você treina o músculo, mais você desenvolve esse músculo, né? E vai acontecer a mesma coisa com o seu cérebro. Se você treinar mais e mais a sua capacidade de concentração, mais e mais você vai aumentar a sua capacidade de concentração. E a mesma coisa a gente pode dizer da sua capacidade de memorização. Aí eu tenho facilidade em me concentrar. Agora a minha memória é péssima. Só que eu sinto que os livros me ajudam a melhorar, a treinar mesmo a minha memória, porque você precisa guardar as histórias que você está lendo, né? Quando eu era mais jovem, eu lia muitas séries. Então, às vezes você lia um livro e demorava um ano para sair a continuação. E aí você tinha que lembrar tudo aquilo que tinha acontecido já para continuar a história, né? E isso é uma forma ótima de treinar a nossa memorização. Então, assim como a concentração, você vai treinar a sua capacidade de memorizar as coisas através da leitura, porque quanto mais você lê, você tem mais coisas para guardar. É normal que algumas coisas se percam. Tem livros que eu já li que eu nem lembro, né? Eu falei outro dia, né, nos meus stories que eu tenho livros da Agatha Christie que eu li quase todos na minha adolescência, e hoje em dia eu já nem lembro mais até mesmo de algumas soluções dos crimes, o que eu acho ótimo, porque eu posso ler esses livros de novo e vou me surpreender novamente, né? Mas eu sinto sim que a minha memória vem melhorando de acordo com que eu me obrigo a prestar mais atenção naquilo que eu tô lendo e a lembrar daquilo tempos depois, principalmente depois que eu fiz o canal, que eu preciso lembrar daquilo para fazer a resenha, né, para falar com minúcias do que aquele livro estava falando. Isso também me ajuda. Então, aí até vai uma dica. Fale sobre os livros que você lê. Isso pode ajudar também na sua capacidade de memorização. Outros 2 benefícios da literatura que talvez você nem saiba é que a literatura ela ajuda no combate ao estresse do dia a dia. O momento que você está lendo, eu sempre dou essa dica para os meus seguidores, né? Crie um momento agradável para ser o seu momento de leitura. Leia num lugar confortável, né? Se possível. Se você gosta de ler comendo ou tomando alguma coisa, um café, um chá, um chocolate quente, sei lá, um suco, o que você quiser, né? Para ser um momento agradável, que te traga sensações boas vindas de todos os lados, né? Seja no conforto do lugar que você está lendo, seja no gosto daquela comida gostosa que você está comendo enquanto você está lendo. Faça com que seja um momento de fato de prazer para você, né? Tudo isso junto vai abaixar os seus níveis de adrenalina, vai diminuir sim o seu estresse.
você vai mergulhar naquela história ali e você vai esquecer dos seus problemas aqui fora, pelo menos por um momento. Não tem problema a gente esquecer dos nossos problemas por um momento, não. Na hora certa que a gente tiver para resolvê-los, a gente vai resolver. Mas aquele momento ali da leitura pode ser sim um momento de fuga da realidade, uma fuga saudável, uma fuga que é só naquele momento ali que você vai entrar em outro mundo e você vai esquecer completamente de si, você vai esquecer completamente do seu mundo cheio de problemas. Nesse período, pandêmico que a gente está passando, a literatura tem sido uma fonte de escape mesmo para muitas pessoas. A pesquisa desse ano do Retratos da Leitura mostrou isso, que com a pandemia o consumo de livros aumentou. E se a gente pode dizer, que teve alguma coisa boa nessa pandemia, seria isso, o fato das pessoas começarem a criar esse hábito da leitura, e isso prova que a literatura ela é sim uma fuga, ela é sim uma fonte de aliviar o seu estresse, é uma fonte de diversão saudável mesmo. E uma outra coisa muito importante que a literatura faz por nós é que ela é uma forma de prevenção, na verdade, contra o Alzheimer. Existem artigos científicos comprovando que a literatura, a leitura, o hábito da leitura ajuda sim contra o Alzheimer, Ela previne o Alzheimer, Eu separei aqui para ler para vocês um pequeno trecho de um artigo de um professor da UFMG, da Faculdade Federal de Minas Gerais, falando sobre esse benefício da leitura contra o Alzheimer. Ele diz assim, é o professor Paulo Caramelli, tá? Ele diz assim: com o hábito de leitura sistemático e frequente ao longo dos anos, você aumenta a conexão entre células nervosas, o número de sinapses entre as células do cérebro e consegue se contrapor aos efeitos da doença de Alzheimer, que lesa ou danifica essas sinapses. Então é algo sério, é uma pesquisa científica comprovando que a literatura, o hábito da leitura sistemático, o hábito da leitura frequente, ele previne sim o Alzheimer. Então eu te pergunto, você precisa de mais motivos para se tornar um leitor? Além de ser uma atividade super divertida, super prazerosa, além de trazer todos esses benefícios da sua vida, o que você está esperando para se tornar um leitor? Se eu fosse você, eu não esperava mais nada e vinha para esse mundinho da leitura com a gente agora mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Um beijo e muito obrigada por terem assistido até aqui.